agora a respeito de monitoramento de áreas de produção de soja e milho, principalmente, né, que são as duas maiores culturas do Brasil, mas um fato existe. Quando você tem esse cenário mais desenhado, com mais clareza, fica mais simples o estabelecimento das apólices de seguro, saber quando você tem a probabilidade de algum tipo de problema. É importante para quem vai fazer esse tipo de procedimento, né, e estabelecer ali as regras de como que vai fazer isso, né, quem vai contratar, no caso, o produtor rural, e também, claro, para as instituições que concedem esse tipo de contrato. Olha, para falar principalmente de monitoramento de áreas, eu vou conversar agora pela internet com Gustavo Libardi, ele que é da Hurt Daily Agro no Brasil e conversa conosco pela internet. Gustavo, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Como é que esse trabalho tem sido feito aqui no país? Eu sei que a empresa ela já vem também de um trabalho anterior, montado por uma outra empresa, né? No caso a Geosys. Como é que essa atividade tem sido feita no Brasil? Boa tarde, seja bem-vindo. Bom, boa tarde a todos as pessoas que acompanham o programa. Exatamente, a Geosys, enfim, agora Earth Daily Agro, né? Agradece aí em nome de todo mundo, então, a parceria desse último ano com vocês. E assim, a adoção de tecnologia no Brasil vem aumentando, especialmente no monitoramento agrícola, né? No assessoramento remoto, o uso de ferramentas, enfim, soluções aí à distância, como os satélites, né? Que é um domínio aí que nós temos. Isso aumenta pelo fato da agricultura brasileira também estar num cenário bastante positivo, e a própria pandemia, né, de alguma forma, vem acelerando, já desde 2019, 2020, a gente percebe uma diferença, né, até pelo fato de algumas regulações governamentais estarem mais abertas, né, para esse uso de tecnologia. Então, isso mostra para a população comum, mas, enfim, os agricultores e as empresas consomem, né, que já é uma verdade. Então, aquela dúvida que as pessoas tinham de que será que aquilo que eu estou vendo do escritório, será que aquilo mesmo está acontecendo no campo? Essa dúvida ninguém tem mais, e a gente acompanha bastante esse desenvolvimento aí da área, do volume monitorado já desde, então, 2019, 2020. Gustavo, em torno das áreas que nós estamos falando, principalmente de soja e milho, nós temos acompanhado anualmente, a cada safra, lavouras de soja ocupando, elevando essas áreas. Pelas questões que nós temos acompanhado, ela tem ocupado principalmente áreas de pastagem degradadas ou áreas que eram tradicionalmente de pecuária, melhor dizer assim, mas tradicionalmente pecuárias que começam a migrar para a agricultura, principalmente para a soja. E milho se tornou um cenário, né? Trouxe ali para o milho um peso muito grande do ponto de vista econômico. O milho realmente é a segunda cultura do Brasil. O que a empresa, o que vocês têm apontado aí como motivos para elevar essas áreas, em especial de soja e também de milho? Ótima pergunta, Fabiano. É natural, né? A pastagem, vamos dizer assim, no Brasil é a maior cultura em extensão, né? Em volume, em hectares, né? Então é natural que essas áreas passem por transformações à medida que o preço, né, das commodities, aí, soja, milho, também sejam positivos agora com essa questão toda que a gente acompanha aí do dólar, né? A gente acabou de ver. Então é natural que culturas mais rentáveis, né, passem a ocupar aí culturas antes, né, espaços antes não tão intensivos. Então a gente vê que realmente sim, vem tendo um aumento, né, a gente observou na última safra um aumento importante aí da produção, mas também muito devido à área que aumentou, né, e com certeza cada ano a um ano a gente observa agora essa safra sofrendo bastante na região sul, enquanto o Mato Grosso vem com bastante sucesso mais uma vez, né. Enfim, então a gente observa assim que é uma tendência, né, essa mudança, né, de consciência de algumas pessoas que talvez nunca tiveram nenhum tipo de cultivo, né, nenhuma história com a agricultura, passam a eventualmente entrar nesse mercado plantando soja e, consequentemente, com o avanço aí das variedades, até mais precoces, né, possibilitando, então, uma janela mais ideal para plantio do milho na segunda safra, e também tem um avanço genético aí muito grande para poder, então, produzir muito mais do que se produzia há 5, 6 anos. Então a tendência é sempre essa, né? Aquelas culturas
de maior valor agregado, mesmo não sendo igual um café, igual a cana, mas a soja e o milho vem despertando devido ao cenário positivo e otimista do mercado, atraindo pessoas também que muitas vezes nunca tinham cultivado nada antes. Gustavo, e vocês fazem esse monitoramento principalmente por satélites, né? Conseguem enxergar essas áreas de produção, fazer os mapeamentos. Neste momento que nós estamos naquela transição de colheita de soja, aí aonde está se colhendo já, iniciando a segunda safra, portanto, a safra de milho brasileira, que é onde está o grosso, né, o maior volume de milho produzido no Brasil, isso já é possível enxergar essas áreas passando, né, migrando de uma cultura para outra? Sim, é possível. Inclusive, essa semana, no fim da semana passada, já hoje a gente começou a observar isso no Mato Grosso, por exemplo, né, para ilustrar. A gente já vê uma queda bastante significativa, né, do acúmulo da vegetação. Isso significa que as áreas de soja estão sendo colhidas num ritmo bastante acelerado, muito também devido ao plantio, né, mais antecipado que a gente conseguiu ter no Mato Grosso. Então já é possível ter essa observação, mesmo que via satélites, dessa mudança do comportamento, né, na região do Mato Grosso. Então a gente observa sim que já existem aí áreas sendo preparadas, enfim, já com a entrada do milho safrinha. Isso é muito positivo porque é uma janela muito boa para o milho, né? Então aqueles produtores que conseguiram ter uma janela muito boa para entrar com a soja estão colhendo já, né? E essas chuvas que estão sendo previstas já para o Mato Grosso, Goiás, Minas, enfim, está tendo bastante previsão aí para o Brasil inteiro praticamente. Para o Paraná, a gente vê que é uma situação um pouco mais difícil, né? O Rio Grande do Sul também não vai ser possível reverter um cenário, né? Algumas lavouras até foram abandonadas, mas a gente percebe sim que é possível, através dos satélites, entender essa mudança. Afinal, a gente consegue monitorar as áreas todos os dias e a gente acompanha, então, o acúmulo dessa biomassa diariamente, então, entendendo, juntamente com o calendário e as ocorrências climáticas, o que está acontecendo na lavoura. Gustavo, a minha argumentação aqui, quando eu comecei a entrevista, eu falava a respeito de como que esse tipo de informação, ela ajuda na decisão por uma apólice de seguro em determinadas áreas de produção. E nas últimas semanas, pouco mais de um mês, eu tenho conversado muito com representantes de produtores e produtores rurais do Paraná, de Santa Catarina também, do Rio Grande do Sul principalmente, e parte do Mato Grosso do Sul, no sudoeste do estado. Conversei com diversas autoridades, produtores, e eles apontando perdas. E o que eu tinha percebido aqui nessas conversas? Inclusive, na sexta-feira, eu conversava com o superintendente do Banco do Brasil, no Mato Grosso do Sul, aqui ao vivo, e ele me dizia a respeito do acionamento de seguros, que tradicionalmente, numa primeira safra, o produtor brasileiro não faz. Ele faz normalmente na segunda, que é uma safra que tem mais risco de geada, além também de estiagem, clima seco e outras intempéries. Dentro deste cenário, como que esses dados poderiam ter ajudado esses produtores rurais e um setor inteiro? Dava para prever um cenário bem mais complicado como foi deste ano? Ótimo ponto, Fabiano. Essa é uma realidade e a gente sabe que cada ano é um ano, né? Igualmente, quando a gente contrata um seguro para o nosso carro, a gente não tem a intenção de usar, né? A gente paga pela segurança. Então, esse é o conceito que deve ser colocado, né, em primeiro lugar, não como um custo, né, e sim como um input, né, um investimento juntamente com os insumos, né? Então, o seguro tem essa questão de conhecimento das pessoas, dos agricultores. Mas é claro que, por exemplo, se a gente pegar essa safra agora, mais que dobrou, né, o número de sinistros devido à seca, né, para essa soja, essa safra de verão. Então, comparado ao ano passado, mais que dobrou o número de sinistros. Isso mostra que aqueles agricultores que, de fato, conseguiram, né, entender essa filosofia de ter a cobertura, conseguiram, então, estão conseguindo passar com menos dificuldades, né, daqueles que não tiveram, então, a cobertura. Então, o nosso papel aqui, como entendedores, né, da agronomia, entendedores da tecnologia, é que hoje sim é possível, né, pela empresa seguradora, entender a situação e, de fato, ser mais rápida, né, no pagamento de uma indenização, numa inspeção, né, que muitas vezes é um ponto também que o pessoal reclama, né? Demora o cálculo do meu
da minha indenização é feita com base na média e eu tenho um cuidado maior com a minha lavoura, então não faz sentido eu contratar. Hoje é possível isolar, né? Cada proprietário agrícola, né? Cada propriedade é possível entender o risco, né? Através da análise do passado, que a gente consegue fazer, e indicar aquele produto, né, através da seguradora, aquele mais adequado. Então, a situação hoje é totalmente diferente, né, também para crédito. Hoje, a forma com que a gente consegue ajudar as empresas credoras é muito diferente do que se era feito há 4, 5 anos. Então, é possível entender, ter indicadores onde cada produtor, né, cada produtora é individualizado numa análise e recebe ali uma proposta, né, um produto, seja para crédito, seja para seguro, muito mais customizado, muito mais adaptado para aquela realidade. Então, acaba que com isso, o uso de tecnologias acaba barateando também, né, o custo operacional de uma seguradora. Não é que a gente vai substituir os agrônomos de campo, não é isso. O nosso apoio aqui é em ser mais inteligente na estratégia de campo, né, na logística, no deslocamento de pessoas, peritos e tudo mais, para quando de fato for necessário. Então, a gente percebe que o seguro ainda cresce, apesar de crescer no Brasil, né, a gente fala aí na faixa de 15%, 16% da área coberta, né, hoje com o seguro, mas ainda é muito pequeno em relação a outros países como a Índia, que tem situações bem parecidas com a gente, né, ou mesmo os Estados Unidos, que tem já uma agricultura mais avançada em relação também a financiamentos. Mas é importante dizer que hoje é possível contratar seguro muito mais fácil, uma maneira muito mais customizada, feita para cada situação, e isso numa situação dessa que ninguém espera passar por seca, é difícil prever, né? A gente tem algumas tendências pelo Laninha, pelas ocorrências meteorológicas, mas é sempre possível ter em mente que é possível sim contratar seguro e é possível ter um retorno rápido quando se tem um problema no sinistro.